As inteligências artificiais nos últimos anos aí cresceram bastante e se tornaram muito populares e fáceis de utilizar. E com isso vem também aquelas dúvidas de eu deveria usar a inteligência artificial para aprender a programar, ou então eu deveria usar inteligência artificial para me ajudar no trabalho de programação. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu sou o Jorge e nesse vídeo a gente vai falar sobre se usar o ChatGPT ou outro IA para estudo é errado. Bom, eu trouxe um tópico aqui lá do Tab News para poder discutir sobre isso também. E a pergunta inicial é: usar o ChatGPT ou qualquer outra IA para estudo é errado? Aí a resposta para essa pergunta depende. Depende de como você vai usar a IA, depende de como você vai usar o ChatGPT. A resposta curta é: se você pede para ele fazer um código que você não está dando conta, eu acho que você não está estudando, você está pedindo, copiando e colando código. Já se você tenta fazer um código, tenta criar algo e ainda assim você se depara com alguns erros que você não consegue identificar, colar o código lá no chat e pedir para ele te ajudar, eu acho que é uma maneira mais útil. Pedir para ele te explicar o que você tá errando, o que você fez certo, como você pode melhorar. Dessa forma, é uma maneira muito mais inteligente de utilizar essas IAs para estudar. Só que não dá para confiar 100%, porque muitas dessas IAs, como o ChatGPT e as outras também, tem uma coisa que a gente chama de dissimulação. Eles dissimulam um pouco. Então, às vezes, para responder uma pergunta que você faz, para responder o prompt que você colocou, ele vai inventar coisas e você tem que revisar se isso está certo ou errado. Então, esse que é o maior problema de utilizar esse tipo de ferramenta na hora de estudar. Porém, para coisas mais simples, se você tem um prompt certo e pedir para ele te explicar o seu código, na maior parte das vezes ele vai te dar uma resposta correta, né? É uma resposta que seja útil. E até para fazer código, ele também faz código simples até de maneira competente. Vamos lá. Olá, tudo bem? Antes da pergunta vem um pequeno contexto. Sou um novato no mundo da programação e depois de 2 meses de motivação e uma síndrome do impostor do tamanho de um prédio de 20 andares, já vamos parar por aqui porque 2 meses, o cara começou a estudar há somente 2 meses e ele supostamente já tá com uma síndrome do impostor. Isso não faz nem sentido, porque o que é a síndrome do impostor? É quando você acha que você não sabe a quantidade que você sabe, beleza. Ou então quando você não acha que você é competente o suficiente. Só que se uma pessoa se dedica apenas a 2 meses e já tá desmotivado porque não se sente capacitado o suficiente, alguma coisa tá errada na vida dessa pessoa, porque não faz sentido. 2 meses é muito pouco tempo para aprender qualquer coisa. Você não entra num curso de violão esperando aprender a tocar violão em 2 meses, ou você não entra num curso de dança esperando dançar bem em 2 meses. Isso para pintura também serve, para outras atividades, como eletrônica. A gente não aprende praticamente nada em 2 meses, até porque o aprendizado no nosso cérebro depende muito da repetição e do longo prazo, né? A gente tem que repetir aquilo que a gente quer aprender. Você consegue sim evoluir muito do zero até um nível um pouco melhor, que você já consegue criar algumas coisas em 2 meses, mas aprender de fato é muito mais difícil. Você precisa de muito mais tempo. Finalmente voltei a estudar e o cara parou de estudar em 2 meses. Pô, não faz sentido. Mas vamos continuar aqui. E hoje dediquei a revisar tudo que eu já aprendi, ou pelo menos o que eu lembrava. E me ocorreu um medo de usar o ChatGPT para estudar com o objetivo de relembrar o que eu tinha esquecido. Estava com dificuldade em deixar o site responsivo e eu usei o ChatGPT para dar uma força e funcionou muito bem. Tá, aqui que chega aquele ponto errado de usar a inteligência artificial para estudar. Porque se você pede para ele te ajudar explicando ou falando um conceito que você não entendeu, tentando entender as coisas, beleza, mas pedir para ele fazer a responsividade do site não é estudar. Por isso que, tipo, em 2 meses você não aprendeu nada. Na minha visão, não teria problema, mas tenho medo de usar e ficar dependente ou ser julgado por isso. Já que ao invés de pesquisar e ler um artigo sobre, eu só copiei e colei o que já tinha feito e pedi para que ele deixasse responsivo. Mas a vida não é um morango e junto com o resultado veio o medo de julgamento e aquela vozinha falando que eu não sirvo para isso e etc. Então eu vim desabafar e discutir com vocês sobre isso. É errado usar IA para estudar? Para estudar não, mas o que você está fazendo não é estudar. Quando a gente fala sobre estudar, o que a gente pensa? É pegar um conhecimento que você não tem e tentar entender ele para você adquirir esse conhecimento. Ou seja, quando a gente fala em estudar matemática, o que a gente pensa? Praticar matemática, pensar nos problemas matemáticos e resolver esses problemas. Com a programação é a mesma coisa. Estudar programação é você pensar e tentar resolver os problemas que você está tendo. Você pede para uma
ferramenta de IA, seja o Copilot ou o ChatGPT, para resolver esses problemas por você, isso não é estudar, porque você só fez uma ação mecânica. Você copiou e colou. Você não se deu o trabalho de ler, entender o que você estava fazendo para poder dizer sim que você estava estudando, né? E estudar também, existem técnicas de estudo onde você anota as coisas, onde você lê, você faz diversos tipos de inputs, né? Seja com vídeo, seja com livro, seja com artigo, e depois tenta fazer um output disso, escrever o que você entendeu, fazer um resumo. Esse é um dos tipos de estudo que eu gosto, porque ajuda a organizar o pensamento e ver onde é que tá as lacunas exatamente do que você estudou. Com programação dá para fazer isso, mas eu prefiro usar isso para teoria, né? E pra prática e fazer as coisas na prática mesmo. Tipo, se eu não conseguir fazer algo responsivo, eu vou lá e tento estudar responsividade fazendo um outro site ou alguma página, algum projeto mais responsivo. E quando você abdica do seu tempo ali para estudar e você pega o que você não tá conseguindo fazer e pede para uma ferramenta resolver, eu sinto muito, mas não é estudar. É por isso que você pode estar enfrentando esses problemas aí na área. Eu recomendo você parar, voltar um pouco e entender o que você quer fazer, o que você quer estudar, entender os fundamentos da computação em si, como que funciona a programação, como que funciona a computação, que isso vai deixar tudo muito mais fácil para você no futuro, quando voltar a estudar essas coisas. Responsividade é uma coisa que é chata de aprender, mas não é um bicho de 7 cabeças também. Bora dar uma olhada aqui nos comentários. Não é errado usar IA, apenas existem diversas maneiras de utilizar. Umas boas e outras nem tanto. O ideal é usar IA da mesma maneira que usa o Google para formular teu conhecimento, os teus trabalhos, os teus projetos, a partir da informação que vem dele, por palavras tuas, e ter pensamento crítico e analisar a informação que vem dele. Exatamente o que eu falei. Você tem que usar o pensamento, você tem que quebrar a cabeça, tipo, forçar o seu cérebro a encontrar os caminhos do problema. E se você não fizer isso, você nunca vai entender nada. Você vai ficar eternamente nesse loop de eu não consigo fazer, vou jogar no ChatGPT, copiei e funcionou. Mas eu não consigo fazer ainda. Vou lá no ChatGPT, copiei e funcionou. E eu não vejo problema em você usar esse tipo de ferramenta para te explicar coisas que você não sabe nem como pesquisar no Google. Faz muito mais sentido. E você usar de maneira para responder suas dúvidas é ok, é uma coisa bacana de fazer também. Bom, antes de mais nada, dê uma lida aqui. ChatGPT responde incorretamente 52% das perguntas de programação, mostra um estudo. Pois é, a IA ainda erra bastante, mas a resposta é dada com tanta convicção que pode acabar nos enganando. Tanto que o mesmo estudo menciona que as respostas convenceram 40% dos participantes. Eu acho que não é só porque o texto é bem escrito, mas também porque muitas vezes quem pergunta é alguém que entende pouco do assunto, ou seja, não é a pessoa mais qualificada para avaliar a qualidade das respostas. E a pessoa que acha que aquilo ajudou só porque funciona, mesmo que seja uma solução ruim. E para aprendizado eu acho pior ainda. Já vi IAs ensinando conceitos básicos e fundamentais de maneira errada, com erros grosseiros que qualquer lida na documentação básica seria suficiente para corrigir. Então use com cautela e sempre consulte mais de uma fonte. Exatamente. Você não pode depender só da IA. Não me entenda mal, não sou contra a IA, é uma ferramenta com potencial fantástico. E acho que ainda nem arranhamos a superfície, mas não pode usar cegamente sem questionar e nem usar como fonte primária de informações. Bom, é isso. Você não pode pegar tudo que você vê lá, todas as suas dificuldades e jogar para uma ferramenta para resolver. Se você quer seguir nessa carreira, se você quer aprender a programar de fato, você tem que colocar a sua cara a tapa e entrar e sentar e estudar. Coloca a bunda na cadeira e vai estudar, programar até você conseguir fazer as coisas. É assim que a maioria das pessoas aprendem. Existem maneiras de você otimizar esse estudo, que é fazendo anotações, lendo bastante, anotando o que você vê em livro, conceitos importantes, depois revisando isso, sempre tentar fazer um dump do seu cérebro para um texto. É muito bom porque isso ajuda você a consolidar o conhecimento. Essas são as maneiras que eu gosto mais de estudar. Eu não uso IA, não porque eu não gosto, mas é porque eu não acho necessário, porque a maneira que eu estudo já me supre bastante o que eu preciso, né? Mas tem gente que gosta e se você quer continuar usando, beleza, é uma escolha individual, né? Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, deixe um like, considere se tornar um membro do canal e eu vou deixar uma playlist aqui para você ver outros vídeos como esse desse lado.